A graça e a paz, igreja. Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E espero que vocês estejam preparados para este momento tão especial, que é o próprio Deus quem nos concede. Vamos iniciar orando e agradecendo a Ele. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento de aprendizado, Deus, na tua santa presença, Deus. Ó Pai, nós cremos que a tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para transmitir, Deus, aquilo que tu queres para a tua igreja, para o teu povo, Senhor. Por isso, Senhor, nos colocamos mais uma vez diante da tua presença, Deus. Te clamamos, Deus, que pela tua misericórdia o Senhor fale conosco através do teu Santo Espírito que habita em nós, ó Pai. Ó Deus amado, abençoa a vida dos meus irmãos que neste momento se reúnem para aprender um pouco mais de Ti, Deus. E que possamos ser, Senhor, fortalecidos e edificados pela Tua santa palavra, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, Senhor, de todo o meu coração e em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, estamos aqui mais uma quarta-feira doutrinária para aprender um pouco mais da palavra de Deus e estamos caminhando já para o momento final de Filipenses, né? Ainda não terminaremos hoje, mas já estamos nesta reta final de aprendermos um pouco mais dessa segunda carta de Paulo aos Filipenses, né? A segunda carta que ele escreveu em prisão. E queridos, hoje nós iremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 4, a partir do versículo 10 até o versículo 20. E vamos ler a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho uma abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos. Então, se no início desta carta aos Filipenses, Paulo, ele iniciou ali no capítulo 1, versículo 3, uma saudação, dando graças a Deus e expressando que em suas súplicas ele sempre apresentava os irmãos filipenses, demonstrando assim todo o seu amor por eles. Aqui, vamos dizer, no término, né, na reta final desta carta, Paulo, ele mais uma vez expressa o carinho que ele sente pelos irmãos. E este carinho aqui, ele é demonstrado em grande alegria, porque é assim que Paulo se sente. No versículo 10, nós podemos ver: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Bem, então Paulo, de fato, ele se encontra muito alegre, muito feliz em saber receber e sentir o cuidado que esses irmãos
tinham por ele, tinham por seu ministério, por sua caminhada. Isso porque ele mesmo diz que esta alegria ela é renovada mais uma vez por estes irmãos. E Paulo, de fato, expressa com grande sinceridade tudo que ele sente por essa igreja. E se antes, né, em alguns momentos, Paulo ele usa de uma palavra mais direta, de uma palavra mais disciplinar, ou até mesmo de uma palavra que traga alguma advertência, né, como já aconteceu em outros momentos, aqui Paulo expressa uma palavra carinhosa e até mesmo com um certo tato, né? Porque houveram momentos também que esses irmãos, eles não puderam demonstrar, né, o seu cuidado, lhes faltava oportunidade. Mas ainda assim, Paulo reconhece o zelo sempre presente desses irmãos para com a sua vida. Vamos seguir agora no versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nesse momento aqui, Paulo, ele expressa que houveram sim momentos de pobreza, né, de escassez em sua caminhada. Mas diante destes momentos, Paulo, ele diz o que ele aprendeu com isso. Ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, sejam boas, sejam ruins, mas é isso que Paulo diz aqui, que ele aprendeu a ser satisfeito, né? A ter prazer em toda e qualquer situação. E é esta palavra com a qual Paulo ele utiliza para ministrar na vida desses irmãos também, né? Paulo ele tem algo a compartilhar. E este algo, segundo as palavras de Paulo, seria a própria palavra de Deus inspirada, né? Então é isso que Paulo compartilha, o que ele aprendeu. E ele entra em detalhes maiores no versículo seguinte. No versículo 12 diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, Paulo, ele aproveita esta oportunidade que ele teve de aprendizado, né, no decorrer de toda a sua caminhada missionária, diante de tudo aquilo que ele passou, diante de tudo aquilo que ele enfrentou, ele aproveita este momento para compartilhar com os seus irmãos aquilo que ele mesmo aprendeu do Senhor, a estar contente. E de que forma? Tanto sendo humilhado como sendo honrado, tanto passando por fartura ou por fome, por abundância ou por escassez. Foi desta forma, né? É claro que Paulo, ele não nasceu já em contentamento, não. Esse contentamento ele foi construído, ele foi desenvolvido, né, a duras penas. E é isso que ele compartilha neste momento aqui com os irmãos. Não só com esses irmãos filipenses, mas também Paulo teve esta oportunidade de compartilhar acerca de suas experiências aos romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ó, queridos, quem conhece muito bem a caminhada de Paulo pode ter certeza de que ele vivia em plena esperança, de que ele vivia a cada dia em perseverança. Mas essas duas características na vida dele, elas não andavam sozinhas. Estavam sim atreladas e em conformidade a todas as tribulações que ele enfrentava. E era isso que ele queria ministrar na vida dos seus irmãos filipenses. Vamos continuar no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo,
ele fala, né, esta frase tão conhecida e tão declarada, né, pela Igreja do Senhor Jesus, que tudo posso naquele que me fortalece. E ele não fala isso com pesar. Ele não fala isso no tom de lamento, no tom de murmuração, mas no tom de alegria, de contentamento, no tom de confiança, sabendo e declarando com a sua vida de que Deus, ele sempre esteve presente, provendo e o sustentando diante de cada uma de suas necessidades, né? Paulo, de fato, ele prova e comprova de que essas situações todas que ele enfrentou e até mesmo enfrentava, né? Porque ele estava preso, estava cooperando para o seu bem, estava de fato o tornando ainda mais forte, não em si próprio, mas a sua força, ela vinha do próprio Deus. E era isso que o apóstolo Paulo queria ensinar aos irmãos filipenses e aproveitou muito bem essa oportunidade para isso. Vamos continuar agora nos versículos 14, 15 e 16, que dizem assim: Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo inicia aqui este bloco de 3 versículos aqui falando que toda ajuda, todo auxílio, né, toda associação que os irmãos filipenses fizeram com ele tem se expressado como algo benéfico, não só na vida de Paulo, mas na vida dos irmãos também. Porque na realidade eles estavam ali não unicamente se associando a Paulo, mas eles estavam ali participando juntamente com Paulo desta missão, né? Desta caminhada missionária levando a palavra de salvação do Senhor. Então foi exatamente isso que Paulo quis dizer, que Paulo também demonstra não esquecer os diversos momentos em que os irmãos filipenses foram bênção, ofertando, né, sustentando ali o seu ministério. E isso desde o princípio do Evangelho, né, mais ou menos ali da primeira vez que Paulo esteve em Filipos, isso mais ou menos há 10 anos atrás, né, quando ele saiu dali da primeira vez e seguiu para a Macedônia. Então Paulo ele faz questão de dizer os diversos momentos em que esses irmãos foram presentes. Paulo jamais esqueceu de nenhum deles, até porque cada momento em que esses irmãos foram presentes, não só em oração, mas também em ofertas, né, eles fizeram uma total diferença ali na vida de Paulo. Ele também cita que quando esteve em Tessalônica, ele foi auxiliado por 2 vezes. Então, de fato, era uma igreja ativa, né, na obra missionária, e Paulo era o alvo, né, de suas doações, de seu auxílio ali, de sua associação. Eles estiveram sempre presentes. E vamos seguir no versículo 17, que diz assim: Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, Paulo aqui, ele não estava unicamente interessado naquilo que ele recebera dos irmãos, mas principalmente no crédito gerado por estes irmãos na vida de Paulo. E vamos saber um pouco mais desse crédito nos versículos à frente, tá bem? Vamos fazer a leitura agora do 18, que diz assim: Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, Paulo aqui, ele faz uma prestação de contas, né,
que de fato recebeu em mãos tudo aquilo que os irmãos filipenses enviaram por meio do irmão Epafrodito. E ele agradece de todo o seu coração. Mas interessante, queridos, que ele cita aqui: estou suprido desde que recebi esta oferta. Isso unicamente nos demonstra de que antes de receber essa oferta, Paulo não estava suprido, né? Lhes faltava, né, o sustento necessário. E a partir de então, do momento em que esta oferta chegou em suas mãos por meio do irmão querido Epafrodito, Paulo, ele passou a ser suprido de todas as suas necessidades. E interessante que ele agradece aqui não só pela oferta material que ele recebeu, mas ele declara que esta mesma oferta material que veio para suprir suas necessidades físicas, ela também passa a ser uma oferta agradável e aprazível ao próprio Deus. Passa a ser também uma oferta espiritual. É exatamente isso que Paulo ele expressa. No versículo 19, ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, neste momento aqui, a gente percebe, né, o receber e o dar que Paulo ele falou anteriormente, né? Que na realidade nessa relação não existia apenas uma mão única, né, vindo a ajuda dos irmãos filipenses, mas pelo contrário, a mão aqui era dupla, né? Na medida em que Paulo ele recebia, na medida em que Paulo ele era abençoado por essas ofertas, esses irmãos também seriam recompensados e recompensados pelo próprio Deus. Era exatamente isso daqui que Paulo estava dizendo, né? O crédito ao qual Paulo se importava tanto que existisse sobre a vida desses irmãos, né? O crédito espiritual, não só o entendimento de que o Senhor também era aquele mesmo que sustentava os irmãos filipenses em suas necessidades presentes, mas também que esse mesmo Deus os recompensaria de forma eterna, né? Futuramente ali, estando junto com ele na glória. Era essa recompensa pela qual Paulo tanto almejava que recaísse sobre a vida desses irmãos. Bem, queridos, e agora vamos finalizar no versículo 20, que diz assim: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos. Nesse momento aqui entra aquele termo tão conhecido, né, que a gente vem aprendendo desde Efésios, né, a questão da doxologia, né, aquilo que Paulo citava em louvor ao próprio Deus. E Paulo, ele se apresenta aqui realmente grato a Deus, em louvor ao nome dele pela vida dos irmãos filipenses. E ele declara que toda a glória deve ser unicamente para o nosso Pai, para o nosso Deus, né? Que realmente é aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. E é assim que Paulo desfecha esta parte, né? Esta parte da carta que ainda não chegou ao fim, mas que iremos ver nas próximas semanas, né? Finalizando assim a carta de Paulo aos Filipenses. E queridos, tudo isso que nós aprendemos aqui neste trecho, né, realmente edifiquem muito a nossa vida. E sabemos que tudo isso daqui ocorria em prol da proclamação do Evangelho da salvação. Esta era a grande missão que Paulo ele tinha em suas mãos, né? E não podemos esquecer do propósito pelo qual nós temos aprendido nessas escrituras, essa palavra do Senhor, que é exatamente pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que transmite o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela.
tudo culmina para este propósito, né? Que o Senhor também colocou em nossas mãos e nós temos também grande responsabilidade. Mas não poderíamos finalizar este momento de estudo senão extraindo algumas lições, algumas aplicações para praticarmos, né, também na nossa caminhada. A primeira delas é que Paulo, ele nos ensina a sermos gratos pela provisão de Deus. É isso que Paulo nos ensina aqui. Porque tendo, né, o nosso pastor, né, aquele pastor citado ali no Salmo 23, claro que nós temos a certeza de que nada nos faltará. Exatamente, nada nos faltará. Às vezes podemos até imaginar, queridos, que algo nos falta, mas tenha certeza que aquilo que necessitamos, de fato, o Senhor, Ele nos concede, o Senhor não nos deixa faltar. E nós precisamos ser gratos em todo o tempo por isso, porque é Ele quem provê as nossas vidas. Das mãos do nosso Deus é que vem tudo que nós necessitamos. Então, a primeira lição que Paulo ele nos ensina é que nós devemos ser gratos pela provisão de Deus. Provisão esta que vem também por meio de irmãos, né, que nos abençoam. Isso era algo real na vida de Paulo, mas também algo real nos nossos dias de hoje, né? Nós fazemos parte de uma família, nós fazemos parte de um corpo e este corpo só tem um único propósito, né? Que é glorificar o nome do Senhor. E diante disso, de fato, nós passamos a ter um único alvo. E que esta unidade, nesta comunhão que nós temos fazendo parte desta família, venha a gerar gratidão a Deus por tudo, por todas as coisas, porque de fato a nossa provisão, ela vem dele. Nada nos faltará. A segunda lição que eu aprendo diante deste pequeno trecho da carta é que Paulo nos ensina a sermos contentes em todo o tempo. Nós devemos ser contentes. Nós devemos ser satisfeitos, quer seja em momentos difíceis ou momentos bons, quer seja na escassez ou na abundância. Independente da situação, querido, que nós viemos a enfrentar, nós devemos ser contentes em todo o tempo. E claro, sabendo que o controle das nossas vidas está nas mãos de nosso Deus. Né? Ele não vai permitir que nós enfrentemos aquilo que não iremos suportar. Então, se as dificuldades nos sobrevêm, elas na realidade nos sobrevêm como provas, né? Para nós perseverarmos assim como Paulo perseverou, para nós construirmos experiência, para nós alcançarmos a esperança dia após dia. Então, nisso nós aprendemos com Paulo que devemos ser contentes em todo tempo. A terceira lição que nós aprendemos é que devemos ser disponíveis a cooperar na obra missionária. E esse grande exemplo que nos concede são os próprios irmãos filipenses, né? Eles nos dão este exemplo de estar se associando à obra missionária, né? Estar participando, não só em oração, mas ali de forma direta, por meio de doações, por meio de ofertas. E assim como esses irmãos fizeram grande diferença na caminhada missionária do apóstolo Paulo, eu acredito que toda oferta que chega aos missionários hoje, no tempo presente, fará sim grande diferença na vida dos nossos irmãos. É a própria provisão de Deus chegando a eles por meio de nós. Então, que nós possamos ter um coração mais disponível, né? Mais comprometido com esta obra, com esta doação, com este auxílio, que nós não apenas sejamos aquele que façamos uso da palavra, né? Mas façamos a prática da palavra, que possamos de fato estar presentes, participando, né? E aí eu não deixo de lembrá-los, né, da obra missionária que nossa igreja
ela adotou, né, que são as portas abertas e que realmente alcança tantas e tantas vidas ali que necessitam, né, de uma provisão material, que nós possamos estar disponíveis, né, mesmo diante das dificuldades que também nos sobrevêm, mas que naquilo que for possível, os nossos corações estejam disponíveis a cooperar na obra do Senhor, na obra missionária. E a última lição, né, que nós podemos aprender aqui, que foi ensinada por Paulo, é que nós somos fortalecidos no Senhor, porque só nele nós podemos enfrentar toda e qualquer situação. Queridos, esta força que nos faz seguir em frente, né, dia após dia, só pode vir do nosso Deus, né? Ele mesmo é quem nos fortalece, ele mesmo é quem nos capacita a enfrentarmos toda e qualquer situação. Então, mediante o que você vem enfrentando no dia de hoje, tenha certeza, busque no Senhor a força necessária para que você não desista, para que você não olhe para trás, para que você persevere, para que você siga em frente. Se fortaleça, seja fortalecido no Senhor, porque foi assim que Paulo conseguiu. Assim também nós conseguiremos que busquemos no Senhor a nossa força. E assim eu finalizo o estudo deste culto de doutrina, que todos nós possamos ser edificados e fortalecidos nesta palavra, né? Que é a própria palavra do nosso Deus. E não esqueça, né? Diante do que Paulo nos ensinou, que nós sejamos gratos pela provisão de Deus, que nós sejamos contentes em todo o tempo, que nós sejamos disponíveis a cooperar na obra missionária e que nós sejamos fortalecidos no Senhor, porque somente nele, né, nós podemos enfrentar toda e qualquer situação. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, e que esta palavra ela venha a ser aplicada dia após dia, né, para que possamos perseverar e chegarmos naquele grande dia onde estaremos face a face com o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida.